Olá pessoal, estamos aí, estamos de volta, voltamos aí com raciocínio lógico estratégico para vocês. Eu vi que tem gente ali que teve uma pessoa que falou o seguinte, eu não acompanhei todos os bate-papos, tá? Mas assim, não acompanhei tudo que estava ali, porque eu também fui sair para pegar uma água para mim. Mas eu quando voltei tinha uma pergunta falando assim, a negação do nenhum com não é todo? Não, não é negação. A frase que tiver nenhum com não, ela está dizendo para você que é o todo. É isso, tá ok? Teve gente perguntando também sobre a conclusão silogística. Ele só está tentando te confundir. Sabe aquelas pessoas que ficam querendo entender literalmente tudo que está escrito numa frase? É isso que ele está te pedindo. Então o que eu faço? Não fiquem presos a sentido da frase. É aquilo que eu falei para vocês. Quando ele apareceu todo, ou ele vai te pedir para negar ou desenhar. Pronto, só isso você tem que saber. O nome que o examinador der, isso é problema dele. Você não tem que se preocupar com isso. Você vai perder seu tempo. Examinador quer que você fique, mas o que é isso? O professor nunca falou disso. Nossa, não sei o que. Falou. Só que a conclusão silogística, ele só quer te confundir. Ok? Quem tiver mais alguma dúvida, pode colocar. De vez em quando eu vou estar andando, olhando ali. Estou respondendo aqui, olhando bate-papo, respondendo vocês. E assim a gente vai continuar nosso segundo bloco nessa aula de raciocínio lógico aqui, mostrando para vocês, fazendo vocês criarem o seu diferencial nesse concurso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a banca é VUNESP. Agradeço vocês o elogio, pessoal dali, pessoal de São Paulo, agradeço muito vocês, eu sou muito bem recebido em São Paulo, agradeço demais. Pessoal do Maranhão também, sem palavras para agradecer a forma como vocês nos tratam aí no Maranhão. Brigadão, obrigado São Paulo. Depois vocês colocam de onde vocês são, quero saber de onde tem gente aqui. Eu sei de São Paulo, tem, com certeza, São Paulo e Maranhão eu já vi aqui. Brasília também, pessoal do coração também está aqui. Obrigado, pessoal de Brasília também, por estar sempre presente nas minhas aulas. Obrigadão, muito obrigado. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, olha só. Aí, olha só. Vamos ver essa questão aqui, ó. Sabe-se que todos os irmãos do Wilson são funcionários públicos. Ó, Tribunal de Contas do Estado de, olha aqui, São Paulo. Olha aqui a questão. 2015, Tribunal de Contas TCE de São Paulo. Sabe-se que todos, olha o todo aqui, o bendito todo, todos os irmãos de Wilson são funcionários públicos. Dessa forma, deduz corretamente que ou ele vai te pedir para negar ou ele vai te pedir para delinhar. Concordam? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Vou ficar um pouquinho calado, só agradecendo. Eu vi que o pessoal está de Sorocaba, Minas Gerais, Juiz de Fora, São Paulo, Espírito Santo, Pinda, Santo André, Campina Verde. Obrigado, Fernanda Castro. Zona Leste de São Paulo, um abraço para todo mundo. Goiás. Pessoal de São Paulo, eu sou sempre muito bem recebido em São Paulo. Eu agradeço demais o carinho que vocês têm comigo. Pessoal PM de São Paulo, sempre TJ de São Paulo, sempre fui muito bem tratado. É um carinho imenso que eu tenho por vocês também. Obrigado. Maranhão também, sempre muito bem tratado lá. Muito obrigado. Ok? Então vamos lá. Todos os irmãos do Wilson são funcionários públicos. Tem gente ali falando, quem é o Wilson? Você conhece? Exatamente, ó. O Wilson é funcionário público. Pronto, tá errado. Acabou. O Wilson não é funcionário público. Pronto, tá errado. Olha aqui, ó. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Olha aí. Goiânia, Espírito Santo. Teve uma pessoa aí que já matou. Você conhece o Wilson? Não. Pronto, já matou. Já é o gabarito A, C ou E. Pronto, é um dos três. Vamos desenhar. Quem está dentro de quem? Irmão de Wilson. Irmão de Wilson. Quem está fora? Funcionário público. Olha, eu estou impressionado vocês estarem entendendo essa parte tão rápido, viu? Porque isso aqui o pessoal geralmente demora um tempinho. E vocês estão entendendo. Parabéns. Vamos lá. Quem é o pontapé na letra A? Maria não é irmã de Wilson. Se ela não é irmã de Wilson, ela está aqui ou ela está aqui? Você sabe? Não. Então não interessa o que ele falou depois, está errado. Pronto, acabou. E a letra C? Amanda não é funcionária pública. Se ela não é funcionária pública, porque ela está lá fora. Está aqui. Opa, conseguiu colocar ela como um ponto? Agora você continua a leitura. Então ela não é irmã de Wilson. Ela está aqui fora e irmão de Wilson está aqui dentro. Pronto, gabarito letra C. Acabou. Letra C. Perfeito. Eu vi aí que vocês acertaram todinho. Certinho. Tem gente pedindo a negação do todo. Por exemplo, se eu quisesse negar essa frase aqui, ó. Todos irmãos de Wilson. Todos irmãos de Wilson
são funcionários? Funcionários públicos. Como é que você nega? Algum, e tem gente querendo ser irmão do Wilson. Algum irmão do Wilson não é funcionário público. Pronto. É isso aí. Isso é negação. Ok? Exatamente. Todo mundo vai ser irmão do Wilson. Todo mundo aí vai ser o irmão do Wilson. Gostei. Ok? Então vocês viram aí mais uma questão da banca VUNESP. Ok? E pode ver, ó, caiu no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ok? Explica a letra A novamente? Vamos lá. Qual é o pontapé na letra A? Maria não é irmã de Wilson. Se ela não é irmã de Wilson, ela pode estar aqui? Pode. Ela pode estar aqui fora também? Pode. Mas você vai colocar ela aqui ou ela aqui sem ler a conclusão dele. Você não pode ler. Ela está aqui ou ela está aqui? Você sabe? Não. Então está errado. Pronto. Se você não souber onde colocar, já está errado. Ok? Obrigado, Andresa Oliveira. Muito obrigado. Ok? A negação não é sempre, a negação do todo não é sempre troca por algum. Tem que passar a ideia de algum. Por exemplo, se eu falasse pelo menos um, tá certo também. Pelo menos um, tá certo. Se eu falasse existe, também tá certo. Porque todos esses daqui passam a mesma ideia de algum. Negar o todo, tá? Negar é você furar a ideia. Você tem que quebrar aquela ideia, tá? Furar a ideia. Ok? O Fabiano está perguntando por que a letra C. Vamos lá. Amanda não... Ó, quem é o pontapé? Amanda não é funcionária pública. Se ela não é funcionária pública, ela tem que ser esse ponto aqui, ó. Porque todo mundo aqui dentro é. Então, ela tem que ser aquele ponto lá. Eu posso afirmar, então, que ela não é irmão de Wilson? Posso. Olha onde é que ela está. Olha onde é que o irmão de Wilson está. Está aqui. Então, eu posso afirmar que ela não é irmão do Wilson. Certinho. Ok? Ok? Então, vocês viram aí? Mas, não, gente. A negação de alguns sempre vai ser no singular, tá? A negação do todo é sempre no singular. Pensa no singular, tá bom? Não pode ser alguns, não. Alguns estaria errado, tá bom? Obrigado, Samuel Jacinto. Muito obrigado. Aí vamos ver essa questão aqui, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Essa sequência de figuras aqui, ó. A figura 1, figura 2, figura 3, 4, 5, 6. Olha só. Se a partir da figura 6 a sequência se repete, o que ele está dizendo? Daqui para frente, tudo se repete. É isso que ele está falando. Então, pode ver que essa figura é igual a essa. Estão vendo aqui? Então, daqui para frente é tudo igual. É isso que ele está dizendo. Aí ele pede. Aí ele fala, ou seja, a figura 6 é igual à figura 1, a figura 7 é igual à figura 2, parará, e assim por diante. Então, a figura de número 169. O que eu vou fazer? Eu sempre vou dividir pelo padrão. Por exemplo, qual é o padrão? São essa figura aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A partir do 1, 2, 3, 4, 5, tudo volta a se repetir. Então, é como se eu tivesse blocos. Ó, blocos com quantas figuras? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está me perguntando quantos blocos eu tenho ali. É só eu dividir por 5. Se eu dividir isso aqui por 5, vai restar quanto? 4. Resta 4. O que ele está dizendo aqui? Vai me dar uma quantidade de figuras, uma quantidade de blocos, e vão sobrar 4. Aí eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Pronto, figura 4, letra A. Acabou. Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ok? Isso aqui, ó, caiu também no TJ de São Paulo, 2017, tá? Caiu isso aqui também. Porque isso é padrão da sua banca. Ok? Ok? Certinho? Então, vira aí. Pega sempre o resto, tá? O que te interessa aqui é sempre o resto. É sempre o resto. O resto que vai te dizer quem é o gabarito. E essa questão aqui? Juca é alegre. Vamos fazer o resumo? Juca é alegre ou Juca é mal-humorado. Quem já foi meu aluno já vai lembrar desse V deitado aqui. Olha só. Eu vou fazer o resumo aqui, daqui a pouquinho eu vou explicar, tá bom? Aí ele fala o seguinte, se Carla
é bonita. Então, Juca não é mal-humorado. Aí ele fala que Carla é bonita. Vocês estão vendo que tem uma sequência de frases? Ó? Eu tenho uma frase com ou, aí eu fiz um V deitado assim. Eu tenho uma frase com se, eu escrevi. E eu tenho uma afirmação. Eu botei aqui a afirmação, tá bom? Então, olha só. Ok? E se não tiver, tem gente perguntando e se não tiver resto aqui, ó. Se o resto for zero, tá? Você quer saber se o resto for zero, é sempre a última figura. É sempre a figura, por exemplo, aqui, se aqui o resto fosse zero, seria a figura 5, tá? O resto zero é a última figura. Resto zero é igual à última figura. Tá ok? Última figura. Ok? A gente vai tentar ir para Alagoas também, hein? Ok? Por que são 5 padrões? Porque o examinador falou, ó, a partir da figura 6 a sequência se repete. Então o padrão é aqui, ó. São as anteriores. Ele falou para mim que é isso aí, ok? Então vamos lá, ó. Então aqui, ó. Eu fiz o resumo da frase. Agora olha só, o que eu quero que vocês tomem cuidado. Agora não vamos usar condicionais, tá? Sempre o examinador faz uma coisa, o examinador faz versus você conclui, tá? E aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, o examinador pode fazer duas coisas. Se ele confirmar o a primeira frase, você vai confirmar o B, tá? E se ele negar o B, você vai negar o A, tá? Então, ó, se ele confirmar a primeira, você confirma a segunda. Se ele negar a segunda, você nega a primeira, tá ok? Sempre vai ser isso, tá? Ok? Sempre vai ser isso. A gente vai sempre, ó, o examinador confirma a primeira, você confirma a segunda. E se ele nega a segunda, você nega a primeira. Então, se ele quiser negar alguém, quem que ele vai ter que negar? A segunda, para você concluir. Se ele quiser confirmar, ele tem que confirmar a primeira. Ele confirma a primeira, você confirma a segunda. Ele nega a segunda, você nega a primeira. Quem quiser, olha só, pode vir para mim? Quem quiser nas minhas aulas, tem assim, essa parte de argumentos, tem uma parte, tá no YouTube, tem várias aulas minhas no YouTube. Vocês podem olhar lá, que eu sempre falo, a minha aula sempre é cíclica. O que é isso? Eu sempre falo a mesma coisa, eu dou passos para frente, mas eu falo o que eu já falei anteriormente, porque eu faço o seu cérebro fixar conteúdos. Eu não estou preocupado só em jogar conteúdo na sua mente, eu estou preocupado como que ela vai entrar na sua mente e como que ela vai ficar na sua mente. Então, as minhas aulas sempre eu estou preocupado com um conjunto de fatores. É o entrar na sua mente e o ficar na sua mente, principalmente para você não esquecer. Então eu preciso, quem quiser aqui, a parte de argumentos, eu também tenho no YouTube lá, podem olhar lá no YouTube, vocês vão ter várias partes de argumentos também que eu falei lá para vocês, é importante argumentos, tá bom? Vamos lá. Então olha só, se o examinador confirmar a primeira, você confirma a segunda. E se ele negar a segunda, você nega a primeira, tá bom? Ok? Aí olha só, tem gente perguntando o seguinte, se vai ter mais aula do Tribunal de Contas? Não, eu acho que só vai ter essa aqui, comigo só essa, tá bom? Então, olha só, tem aqui uma frase condicional. Aí, qual é o pontapé? Olha aqui o que ele falou para mim, ó. Carla é bonita. Então, esse aqui é o pontapé. Ele está começando a questão para vocês, tá bom? Carla é bonita. Se Carla é bonita, olha aqui, o que ele está fazendo com essa frase aqui? Ele não confirmou? Carla é bonita. Então, se o que eu acabei de falar lá, se ele confirmar a primeira, o que você vai fazer? Confirmar a segunda. Então, vou confirmar a segunda. Juca não é mal-humorado. Então, você já sabe que ele não é mal-humorado. Mas o que está dizendo aqui? Que ele é. Mas você já sabe que ele não é. Então, cancelo. Quando eu cancelar uma, eu vou circular outra. Quer dizer que Juca é alegre.
Então, o que eu já sei? Juca é alegre. Juca é alegre. E mais o quê? Juca é alegre. Vamos lá. Onde é que está dizendo que Juca é alegre? Ó, Juca é alegre e não é feliz. Primeira coisa, tem alguma coisa aqui dizendo que ele não é feliz? Que ele não é feliz? Tem alguma coisa dizendo que ele, de felicidade dele? Não. Então não posso marcar a letra E, porque aqui a letra A, as duas teriam que ser corretas, tá bom? Então olha só. E agora? Juca é mal-humorado? Não. O que você concluiu? Que ele não é mal-humorado. Aqui está dizendo que é. No E, uma errada contaminou a frase inteira. Ok? Ah, não, peraí, aqui está alegre e feliz, né? Alegre e feliz. Desculpa, aqui tinha um feliz aqui, ó. Então, confirmou a primeira. Então, Juca é alegre e não é feliz? Não, ele é alegre e feliz. Aqui está errado, tá? Está errado. Então, Juca é feliz e alegre. Perfeito, a letra D de dado. Letra D de dado. Ok? Letra D de dado. Essa parte envolve argumentos. A gente vai fazer mais, porque essa parte aí eu sei que exige um conhecimento mais detalhado. Ok? A gente vai ver mais questões disso aqui. Tá bom? O que eu quero que você saiba? Se confirmar a primeira, você confirma a segunda. E se ele nega a segunda, você nega a primeira. Tá bom? Ok? Vamos ver essa questão aqui, ó. Polícia Civil de São Paulo. Olha aqui, ó. Polícia Civil de São Paulo. Tá bom? Tem gente perguntando negar o se somente se usando se somente se? Não. Negação de se somente se não pode ser o se somente se. É o ou exclusivo. Ou. Tá bom? Marta, se der tempo eu tento responder, tá bom? Eu vou ver aqui. É só pegar o total e dividir pelo número de blocos? Eu não sei. Ok? Vamos ver aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a conclusão. Tá vendo? Então vamos lá. Ó. Polícia Civil de São Paulo, VUNESP. Se Pedro é engenheiro, vamos fazer o resumo? Se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. O que ele afirmou depois? Ó? Isso aqui é uma afirmação. Pedro é engenheiro. Então isso aqui é um pontapé. Tá? Isso aqui é um pontapé. Ele está afirmando para você. Pedro é engenheiro. Se Pedro é engenheiro, confirmou a primeira. Pronto. Confirmou a primeira. Logo, o que você faz? Confirma. O que você faz? Confirmar segundo. Logo, Pedro fez a faculdade. Ok? Aqui ficou o gabarito aqui, né? Olha só. Ô, meu pai. Isso aqui, logo, Pedro fez a faculdade. Não, peraí. Ele está pedindo o que aqui? Ele está pedindo, ó, a conclusão. Ele só queria que você concluísse. A conclusão, gente, logo, ele está dizendo que a conclusão está aqui, ó. Pedro fez faculdade. Pronto. Pedro fez faculdade, letra E. Só isso. Ok? 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 Então, olha só. Confirmou a primeira, você confirma a segunda. E se ele negar a segunda, você nega a primeira. Sempre isso. Tá ok? Confirma, confirma. Nega, eu nego. Ok? Vamos ver mais questões. Essa aqui, ó. Agora eu trouxe uma questão envolvendo cálculo. Câmara de São Paulo, 2017. Sabe-se que 70% dos participantes da fase inicial de um processo seletivo foram reprovados. Então, reprovados foram 70%. Aí ele fala, se 140 foram aprovados, 140. Ó. Aí ele fala, então o número de candidatos aprovados para a fase seguinte desse processo foi igual a... Olha só. Ele fala o seguinte, sabe-se que 70% dos participantes da fase inicial de um processo foram reprovados. Se 140 foram reprovados, o que ele está dizendo para mim? Que esses 140 representa 70%. Concorda? Ó. Quantos foram reprovados? 70%. E ele está dizendo que os 140 foram reprovados. Então ele está dizendo que os 140 é igual a 70%.
100%. Corto 0 com 0. Quanto é 140 dividido por 7? 20. Agora é só multiplicar. 20 vezes 10, 200. 200 é o seu total. Total de pessoas. Tá bom? Total de pessoas. Se o total de pessoas é 200, ele quer saber o número de candidatos aprovados. Ora, desse aqui, 140 foram aprovados. Reprovados. Quantos foram aprovados? 60. É só bater. 60. Letra D de dado. VUNESP, Câmara. Ok? Ok? Então, toda vez que você tiver uma relação de um inteiro com uma fração, se eu tiver o seguinte, ó, 30 igual a, vou botar aqui, 6 sétimos. Se você 30 igual a 6 sétimos, para você calcular o total, sempre você pode fazer o seguinte, ó, 30 dividido por 6 dá 5. 7 vezes 5, 35. Pronto, é o total. Ok? Ok? Obrigado aí, Maria Isabel. Obrigado. Obrigado, Austrélio Matede. Obrigado. Vamos ver mais essa questão aqui, ó. Outra questão da VUNESP. Se viajo de carro, fico cansado. Tá? Quando vocês pedirem para eu voltar, pede para voltar qual questão. Falem qual questão para voltar, tá bom? Se viajo de avião, fico com medo. Depois ele falou o seguinte, ó. Ou viajo de carro, ou viajo de avião. Se não viajo, fico triste. Depois ele deu para mim, não fiquei com medo. Tá? Quando vocês disserem que não entenderam, fala qual questão que vocês não entenderam, tá bom? Que aí porque eu não consigo saber qual é. Tem um delay, tem uma demora para chegar aqui para mim. Aí eu não sei qual que vocês estão dizendo. Questão 17. Ele está dizendo para mim que o 70% vale 40%, vale 140, ó. 70% foram reprovados. E 140 foi o número de reprovados. Então, o que ele está dizendo? Que 140 vale 70%. Cortei 0 com 0. Aí ficou 140 igual a 7 sobre 10. Aí eu divido, ó, 140 por 7 dá 20. 20 vezes 10, 200. Esse aqui é sempre o seu total. Pronto, aí eu queria descobrir o quê? Ele queria saber quantos que foram aprovados. 200 é o total. 140 foi reprovado. Basta bater, eu tenho os aprovados. Ok? Tem gente perguntando na letra B de bola. Ó. Por que, Pedro? Aliás, ele está querendo saber por que isso aqui não é a letra B. Isso aqui é o pontapé. Quando ele fala logo, ele está dizendo que a conclusão vem depois. Isso aqui é a conclusão. A conclusão está sempre depois do logo. Sempre depois do então, logo, é sempre a segunda frase. Tá bom? Não é 16. Tá? Letra B não poderia, porque letra B é o pontapé, ó, é a afirmação. Tá bom? Não é conclusão. Conclusão está sempre depois do logo, alguma coisa. Ali é conclusão. Tá bom? Ok? A 18. Aí vamos ver a 18 aqui. Vamos acompanhar agora a 18. Então, Daniel, eu falei o seguinte, não pode ser a letra B, porque a letra B é uma afirmação. Logo, ele está dizendo que ele vai concluir a frase. Imagina você falando assim uma frase, ó. Pode voltar para mim? Imagina você dizendo assim uma frase. Eu vou ao cinema, eu vou ao clube, eu vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Logo, quando você fala logo, o que você está dizendo? Você está preparando o seu ouvinte para a conclusão da sua informação. Então, eu só queria que você entendesse isso, que o logo, ele está dizendo que logo depois vem a sua conclusão. Era apenas isso que ele queria nessa questão aqui. Polícia Civil de São Paulo. Ok? Vamos lá. Ok? Gente, essa 17 aqui, ele está dizendo para mim que 70% é igual a 140. Ó,
Sabe-se que 70% dos participantes na fase inicial foram reprovados. Então, quantos foram reprovados? 70%. E ele falou que, se 140 pessoas foram reprovados, então 70% é igual a 140. Você só queria isso, porque quando você tem uma relação, você sabe que 140 é igual a 70 sobre 100. Corta o 0 com 0, 140 por 7 dá 20, vezes 100, 200. Pronto, isso aqui é o seu total. Foi isso que eu fiz. Tá bom? Aqui, olha só. Eu sei, essa questão aqui, ele queria que você entendesse, na verdade, isso aqui, ele pegou como se fosse uma prova do CESP. Isso aqui é do CESP, tá? Quem faz isso aqui, é o CESP. Então, o que a Polícia Civil fez? A VUNESP fez na prova da Polícia Civil. Ele queria que você lesse uma questão do CESP e dissesse quem é a conclusão. Entendeu? Se ele não dissesse logo e ele tirasse isso aqui, você ia marcar a letra E do mesmo jeito. Porque, o que ele fez? Pedro é engenheiro, confirmou essa, você vai ter que confirmar a outra. Pedro faz faculdade, letra E. Então, ele não queria nem que você tivesse esse trabalho, ele só queria que você entendesse que a conclusão vem depois do logo. Só isso que ele queria de você. Tá bom? Ok? Ele só queria que você entendesse isso aí. Então, vamos continuar naquela questão que eu falei para vocês, essa aqui? Não fiquei com medo. Então, qual é o pontapé dele? Não fiquei com medo. Quando fala que não ficou com medo, olha aqui essa questão, olha só. Não fiquei com medo. O que ele fez com essa frase aqui? Ele negou a segunda, não foi? Olha, acompanha comigo agora essa questão porque ela é importante. Não fiquei com medo é o pontapé, é uma afirmação, olha só. É uma afirmação, então esse aqui é o seu pontapé. Ok? Então vamos lá. Olha só. Não fiquei com medo. Ele negou a segunda, não foi? O que você vai ter que fazer? Negar a primeira, ok? Então, o que você já sabe? João não viajou de avião. E o que está dizendo aqui? Aqui é o ou e aqui está dizendo que viajou. No ou, quando falar que viajou, eu cancelo. Quando eu cancelar uma, eu circulo o outro. Sempre eu circulo o outro. Então, o que você sabe até agora? Que viajou de carro. Então, confirmou a primeira. Acompanha comigo. Viajou de carro. Se confirmar a primeira, o que você vai fazer? Confirmar a segunda. O que você já sabe? Que fica cansado. Ok? Fica cansado. Então, vamos lá. Fiquei cansado, a gente já encontrou o gabarito letra E. Fiquei cansado. Pronto, acabou. Professor, e para que ele me deu essa última frase? Para nada, só para te confundir. Tá bom? Gabarito letra E. Só para te confundir que ele te deu. Ok? Tem gente pedindo aí questão de regra de 3 composta. Nós temos no YouTube aulas que eu gravei de regra de 3 composta. Tem no TRF da 2ª região, lá do Rio de Janeiro. Vocês podem dar uma olhada, tá no YouTube. TRF da 2ª região, eu gravei regra de 3 lá também e várias aulas. As minhas aulas, a cada aula eu falo uma coisinha diferente. A cada aula eu jogo conteúdo diferente lá. Então, você tem que assistir o máximo de aulas possíveis, ok? Quem quiser me adicionar no Facebook, agora só um tempinho aqui, quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Facebook é Luiz Teles 4, meu Instagram é Luiz Teles DF, tá? Luiz Teles, Distrito Federal, DF. Meu Instagram, meu Facebook e no YouTube lá vocês vão encontrar vários vídeos que vão ajudar vocês a também pontuar na sua prova da VUNESP, tá bom? Então vamos lá. Ok? De novo aqui é 18. Não fiquei com medo. O que está falando aqui? Que fiquei. Então, esta frase negou a segunda. Se negar a segunda, o que você tem que fazer? Negar a primeira. Então, você já sabe que não viajou de avião. O que está falando aqui? Que viajou. Eu cancelo, circula outra. O que você já sabe? Viajou de carro. Se viajou de carro, confirmou a primeira. Quando confirmar a primeira, confirma a segunda. Você já sabe que está cansado. Fica cansado, tá aqui o gabarito. Letra E. Ok? Obrigado, Tom Augusto. Muito obrigado, Tom.
ok? Vamos ver essa questão aqui, ó. TJ de São Paulo 2017. Se estou feliz, passei no concurso. E aí, qual é o caso de equivalência que ele quer? Olha, tá vendo que aqui é equivalente, ó. Vamos relembrar aqui a equivalência? E aí? Como é que seria? Se, como é que vai ficar? Equivalência, o que você vai ter que falar? Se, volta negando, concordam? Se não passei no concurso, então não estou feliz. Gente, quem está dizendo da 18 que ela tá confusa, eu aconselho vocês, tem uma aula que eu gravei só de argumentos, é só dessa parte. Dá uma olhada lá no YouTube, dá uma olhada, é importante para vocês. É porque aqui eu estou fazendo tipo um resumo geral. Então, estou trazendo questões, só que eu estou pulando algumas coisas. Claro, vocês podem ter dificuldade em algumas coisas, e quem tem dificuldade, dá uma olhada lá. Essa parte é importante vocês entenderem isso, e lá eu explico detalhadamente. Para quem me acompanha, eu tenho alunos que me acompanham a todos os aulões ao vivo. Toda vez que eu vou fazer um aulão, eu disparo nos grupos de WhatsApp, eu disparo no Facebook, disparo no Instagram, que vai ter aulão ao vivo. Então, tem alunos que já me seguem muito. Então, para que eles não vejam a mesma aula várias vezes, eu sempre tenho que mudar a forma. Então, aqui, por exemplo, eu falei de argumentos, mas eu falo mais rápido, porque eu já parto do pressuposto que detalhar isso aí eu já detalhei. Entenderam? Para que a gente possa sempre aprender coisas novas. E aí, de forma que eu explico para quem está vendo pela primeira vez, vocês estão vendo coisas novas, mas tem coisas que eu sei que vocês precisam de mais detalhes. E aí, vocês têm disponível no YouTube. Vocês podem assistir também. Ok? Então vamos lá. Ó, vamos ver essa questão aqui de novo. Vou voltar de novo na 18. Qual é o pontapé? Eu fiz o resumo da frase. Vou apagar e vou fazer de novo. Ó, vão acompanhar comigo a 18, tá? Vão acompanhar comigo. Ó. Vou fazer de novo. Não fiquei com medo, porque isso aqui é uma afirmação. Não fiquei com medo. O que está dizendo aqui? Que fico. Então, o que você já sabe? Que não fica. Negou. Se o examinador negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira. Então, o que você já sabe? Que não viaja de avião. Mas o que está dizendo aqui? Que viaja. Eu cancelo. Quando eu cancelar uma, circula outra. O que você já sabe? Que viajo de carro. Aqui está falando que viajo. Então, confirmou a primeira. Se confirmar a primeira, o que você vai fazer? Confirmar a segunda. Fico cansado. Fiquei cansado. Pronto. Letra E. Ok? Quem quiser também, pode vir para mim? Aqui no Gran Cursos Online também tem cursos completos. Eu gravo cursos completos aqui no Gran Cursos Online, tá? Então vocês podem ver, também tem no site aí para vocês comprarem, quem quiser um curso completo. Minhas aulas são muito exercícios. Eu faço assim, uma média de 50 e poucos, 60 e poucos exercícios, dependendo do curso. São muitos exercícios. Minhas aulas são só baseadas em exercício, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Eu construo a teoria na sua mente através dos exercícios. É como se eu fizesse o caminho de volta. Então, eu faço vocês entenderem o conteúdo com questões de concurso. Então, vocês estão subindo degraus, entendendo questões de concurso. Ok? Aqui no Gran Curso Online. Vamos lá. Aí, vamos ver essa questão aqui, ó. 20. Ó, vamos ver essa aqui de novo, ó. Essa aqui, ó. Vamos ver se a gente vai treinar isso aqui, tá bom? A terceira frase foi só para confundir. Perfeito, ele só deu aquela frase para te confundir. Vamos ver outra de novo? Olha só. Ciana protege o patrimônio público. Vamos fazer um resumo aqui, ó. Ciana protege o patrimônio. Ó, resumo. Então, ela não comunica ao superior irregularidade. Pronto, olha o que é resumo. O que ele falou depois? Ana não... Só que aqui tem o ou, não tem? Ó. O que eu tenho que fazer? Um V deitado. O que ele falou? Ana lavrará a multa ou comunica superior à irregularidade. Vamos sempre fazendo resumo. Depois, o que ele falou para mim? Ó? Ana não lavrará a multa. Aí tem gente, eita, o que quer dizer lavrará não sei o quê? Mas não precisa. Olha só,
Aí ele decorre dessas afirmações que Ana. Vamos lá. Qual é o pontapé? É essa ou essa? É essa, porque isso aqui é uma afirmação. Então, o que você já sabe? Que Ana não lavrará. O que está falando aqui? Lavrará. Cancelo. Quando eu cancelar uma, circula a outra. O que você já sabe? Comunica o superior. Aqui está dizendo que não comunica, mas você já sabe que comunica. Então, negou a segunda. Quando eu negar a segunda, nego a primeira. Ana não protegerá patrimônio. Então, ou seja, ela não protege o patrimônio, ela não... Cadê? Não proteger... Vamos lá. Ela protege o patrimônio? Ó, não, ela não protege. Letra A sai fora. Ok? Ela não lavrará multa. Perfeito, ó, não lavrará multa. Perfeito. E não protege o patrimônio. Letra C de casa. Letra C de casa. Ok? Letra C de casa. Ok? Gente, todas as minhas aulas vocês têm que seguir a minha explicação. Eu não passo gabarito, tá bom? As minhas aulas vocês têm que seguir para ver o gabarito. Eu não passo aqui na aula, tá bom? Então, ficou a letra C, ó. Não lavrará multa e não protege o patrimônio público. Ok? Ah, não, desculpa, perfeito. Aqui está dizendo não, né? Olha aqui, é um detalhezinho, olha só. Eu copiei errado aqui, né? Eu copiei errado, perfeito. Eu copiei errado. Tinha um não aqui, ó, que eu não tinha colocado. Tá vendo o meu resumo? Vocês têm que fazer o resumo correto, né? Se Ana não protege. Quando negar a segunda, nega a primeira. Não quer dizer o quê? Sim. Então, Ana protege o patrimônio, perfeito, e comunicará ao superior. E comunicará o superior de irregularidade. Certinho, gente. É letra A. Perfeito, vocês estão certinho. Tá ok? Houve um engano aqui mesmo. Houve um engano que eu não tinha colocado não aqui, tá bom? Houve um engano. Já vi direito, já retifiquei. Ok? Gabarito é letra A mesmo, tá, gente? É letra A, ok? Letra A, perfeito. Ok? Aqui que eu tinha esquecido esse não aqui, ó. Tinha um não aqui, eu não tinha visto não. Tá bom? Ok? Já não consegue. É porque é o seguinte, demora um pouquinho, quando vocês escrevem aí, demora um pouquinho para chegar para mim. Então ainda tem gente aí falando que não, mas assim, eu já preenchi. É porque demora um pouquinho, tem um delay do que vocês escrevem para o que vem aqui para mim. Tá bom? Vamos lá. Ó, vamos ver essa questão aqui, ó. VUNESP, Ministério Público do Estado de São Paulo, 2016. Se José... Vamos fazer o resumo? Ó, se José prefere assistir séries de televisão, prefere séries... Pronto, ó, vamos fazer o resumo assim. Então, Roberto assiste filme. Roberto assiste filme, tá? Vamos fazer o resumo dessa forma, ó. Depois, Carlos não assiste futebol. Carlos não assiste futebol. Tá ok? Se Lucas assiste novela, se Lucas assiste novela, então Carlos assiste futebol. Carlos assiste futebol. Roberto assiste filme ou, olha o ou ali, então vê deitado. Roberto assiste filme, certinho? Assiste filme ou Lucas assiste novela. Lucas assiste novela. Ó, aqui tá exatamente tudo que vocês viram até agora, tá bom? Olha só, tá exatamente tudo que vocês viram até agora. Então, olha lá, eu fiz o resumo, tá bom? Já fiz o resumo da minha frase. Aí ele fala, pode-se afirmar corretamente que... Então, vamos lá. Quem é meu pontapé aqui nessa questão? Quem é meu pontapé? Quem é meu pontapé? Carlos não assiste futebol, porque é uma afirmação. Se Carlos não assiste futebol, o que está dizendo aqui? Que ele assiste. Então, o examinador negou a segunda. Se ele negar a segunda, você nega a primeira. Então, o que você já sabe? Lucas não assiste novela. O que está dizendo aqui? Que assiste. Cancelo, porque é o ou. Se cancelar uma, circula outra. O que você já sabe? Que Roberto assiste a filme. Só que se Roberto assiste a filme, eu estou confirmando essa.
Examinador não pode confirmar a segunda porque você não sabe falar da primeira. Lembre-se, o examinador só pode confirmar a primeira ou negar a segunda. Isso aqui é o que o examinador faz. Tá? Ele só pode confirmar a primeira ou negar a segunda. Ok? Então, vamos lá. Aí, agora vamos procurar o gabarito aqui, ó. Roberto não assiste a filmes. Vamos lá. Roberto não assiste filmes. Vamos lá. Eu circulei dizendo que ele assiste. Então, já descarto, não é. Só que aqui tem o ou. Pode ser que a outra esteja certa. José não prefere assistir a filme. José, eu não sei falar. Estão vendo aqui que eu não sei falar do José? Então, o que ele está falando aqui, ó, eu não sei falar. Então, está errado. Letra A está errada. Ok? Letra B. Lucas não assiste novela. Vamos lá? Lucas não assiste novela. Perfeito, ó. Lucas não assiste novela. Essa frase aqui está certa, mas como é o E, o outro também tem que estar. Carlos assiste a futebol. Não, ele não assiste a futebol. Então, já sai fora. Está errado. Letra C. José prefere assistir a série de televisão. José prefere assistir? Eu não sei o José. José eu não sei falar. Então, o que ele falou aqui está errado. Não sei falar. Letra D. Lucas não assiste novela. Perfeito, ó. Lucas não assiste novela, não é? E aqui é o ou, não é? Eu não quero nem saber o que está escrito depois. O gabarito é ele. Letra D. Por quê? No ou, se uma tiver correta, pode vir para mim, no ou, uma frase estando correta, a frase inteira está correta. Acabou. Eu não quero nem saber o que ele escreveu depois. Se a primeira ali já estava certa, acabou, ele é o gabarito. No ou, uma correta, a frase inteira está correta. Sabe quem que eles copiaram aqui? A ESAF. ESAF faz muito isso. ESAF, no gabarito, você tem que achar uma frase com ou, onde só a primeira às vezes está certa. A outra pode até estar errada, não tem problema. No ou, uma certa, a frase inteira já está correta. Pronto, esse é o gabarito. Vamos lá. Ok? Então, letra D. Porque, ó, Lucas não assiste novela ou não quero nem saber o que ele falou depois. Porque se essa frase aqui já está correta, é porque a frase inteira está correta. Pronto. Ok? E essa questão aqui, ó. TJ de São Paulo 2017. Aqui, ó. Observe as figuras. Vocês viram aquela questão lá que caiu no Tribunal de Contas? Olha como é a mesma. 5, só que agora aqui são símbolos, ó. Símbolos. Nessa sequência, a figura 5, 6, 7, 8 corresponde, respectivamente, figura 1, 2, 3, 4. Ok? Ó, e o que ele está dizendo? Que as figuras se repetem. Não é isso? Ele está dizendo que as figuras se repetem. E aí, como é que vocês fariam isso aí? Ele está dizendo que as figuras o quê? Ó, essa é a figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Ele está dizendo que a partir da figura 5, ó, essas figuras aqui se repetem. Então, quantas sequências tem aqui? Quantos números tem aqui? E aí? Quantas figuras tem aqui, ó? Vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí? Eu vou dividir aquilo ali por quê? O que vocês acham? Deixar vocês fazerem aí, como é que vocês vão fazer? 180, perfeito, ó. Vocês vão dividir 189 por quanto? Por 20. Se eu dividir 189 por 20, qual é o resto? 9. Esse é o meu resto, não é? Ok? O resto é o 9. Aí eu vejo aqui quem é o número 9. O número 9 é essa figurinha aqui. Esse negócio aqui tá meio ruim de enxergar, mas é essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aqui, letra D. Ok? Letra D. Pronto, vocês podem ver que seguiu aquela mesma história daquelas outras figuras que a gente viu lá atrás. Daquela da questão da... Vai ficar disponível para vocês olharem depois essa aula que nós fizemos no início da aula. Nós fizemos uma questão da VUNESP, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Caiu esse tipo de figura. Lembra que tinha figuras lá? Ok?
Vamos de novo na 16. Gente, a 16, a conclusão é o que está depois do... É o que está depois do logo. Isso aqui não é conclusão, é o pontapé. Não pode ser a letra B. Letra B é pontapé, não é conclusão. Conclusão ela vem depois do logo. Logo não sei o que, não sei o que. É depois do conclusão. Tá bom? Tem gente perguntando aqui, voltando para 22. Vamos lá? Ó. Tem gente perguntando, olha só. Ele falou, as figuras 5, 6, 7, 8 correspondem às figuras 1. A figura é tudo isso aqui, ó. É tudo igual, ó. Pode ver que a sequência aqui, ó, é diferente, estão vendo? Não pode ser por 4. A figura aqui, ó, ele está dizendo que a próxima figura é igual a essa primeira. A outra figura é igual a essa. Então, o padrão é isso aqui, ó. É isso aqui. Tá bom? Ok? Ok? Tem gente que está perguntando por que não pode ser a figura 4. Porque ele quer, olha os símbolos aqui, ó, que ele quer. Ó. Ele quer o símbolo que está dentro de cada figura. Por isso que eu tive que contar quantas figurinhas tinha ali. Tá bom? Ok? Aquela outra era só exatamente a 16, né? Ele só queria saber o que vem depois do logo é a conclusão. Tá bom? Vamos ver essa questão aqui, ó. Ministério Público, Estado de São Paulo. Nenhum arrogante é simpático. Alguns mentirosos são simpáticos. Agora, olha só. Lembra que eu falei para vocês de todo A e B? A primeira informação, ela está dentro da segunda. Só que também ele pode falar de algum. Algum A é B. E se ele falar de algum A é B, é um conjunto assim, ó, A e B. É esse miolo aqui. Tá bom? E se ele falar para mim que nenhum A é B, são conjuntos separados. Olha, se eu fosse fazer essa prova de vocês, essa questão aqui, acho que ela é a mais importante do nosso curso, do nosso aulão, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nessa questão aqui, porque ela é uma das mais importantes do nosso aulão. Por quê? Porque o seu examinador, ele vai tentar dificultar algumas questões, ele vai tentar colocar algumas questões lá bem difíceis, e essa daqui é uma delas. Essa aqui é uma que as pessoas se embananam todo na hora de resolver. Quem cobra isso aqui é ESAF, por exemplo. ESAF adora cobrar esse tipo de questão, porque ela quer te cansar. E aqui é um tipo de questão que você não pode ir para a prova sem saber. Toma cuidado. Vamos ver como é que responde? Vamos lá? Ó. Nenhum arrogante é simpático, alguns mentirosos são simpáticos. Nunca comece pelo nenhum. Vou começar pelo outro. Ó. Alguns... O que ele está falando assim? Ó, alguns mentirosos são simpáticos. Quer dizer que tem uma interseção do mentiroso com simpático. Tá? Mentiroso com simpático. Mentiroso com simpático. Então, olha só. Aí depois ele falou aqui, ó, nenhum arrogante é simpático. Simpático é todo mundo aqui, ó. Concorda? O que eu estou falando? Tem um outro conjunto chamado arrogante, que ele não se intercepta com simpático. O conjunto do arrogante pode estar aqui? Pode. Pode estar aqui dentro? Pode. Pode estar com uma interseção aqui? Pode. Eu não sei onde está o arrogante, mas eu sei que ele não se intercepta com simpático. Por quê? Nenhum arrogante é simpático. O conjunto dos simpáticos, eles não se interceptam com o arrogante. É isso que ele está falando. Olha como o raciocínio lógico é uma ideia. Não tem como você explicar isso aqui com letras, com palavras. Você tem que, aliás, pela escrita, você tem que entender a lógica. Eu sei que o arrogante pode estar em qualquer lugar, menos tocar nesse conjunto aqui, ó. Porque esse conjunto aqui são simpáticos. E nenhum arrogante é simpático. Tá? Então, olha só, o que eu posso afirmar? Sempre você vai olhar para quem está aqui no meio, ó.
O segredo da questão é olhar para cá. Essa pessoa aqui, ela é mentirosa? Sim. Ela é simpática? É. E ela não é arrogante. Quem está aqui, ó, esse é o segredo. É quem está aqui, nessas bolinhas. Então, olha só. Olha a letra E. Algum mentiroso, esse aqui são mentiroso? Não é arrogante. Por que eu garanto que não é arrogante? Porque ele é simpático. Letra E. Algum mentiroso não é arrogante. Perfeito. Por que eu garanto que ele não é arrogante? Porque ele é simpático. E o simpático não é arrogante. Ok? Vinte e três, letra E. Perfeito. Isso aí. E essa frase aqui, ó. Juca é alegre. Ah, isso aqui eu já fiz. Acabou sendo repetida, né? A gente já fez essa questão. A gente já fez essa questão aqui, letra D. Isso aqui já tá ok, tá? Ela tá repetida, ela veio repetida. Ela já foi feita, tá? Qualquer coisa vocês olham lá atrás, já foi feita. Vamos ver essa questão aqui, ó. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 2015. Vamos ver essa questão? Se Reginaldo é agente de fiscalização ou Sérgio é professor, vamos lá. Se Reginaldo é agente de fiscalização ou professor, não, ou Sérgio é professor, né? Ou Sérgio é professor, então Márcia é psicóloga. Márcia é psicóloga. Ok? Depois, André é administrador. Agora eu estou usando a ideia do se e somente se. André é administrador. Se e somente se. Carmen é dentista. Tá? Carmen é dentista. O que ele falou depois? Constatado que Márcia não é psicóloga. Márcia não é psicóloga. E André não é administrador. Ó, olhando para cá. Acabou. Conclui, se ele vai pedir para você concluir. Qual é seu pontapé? Aqui, ó. Aqui é seu pontapé. Vocês estão vendo? Por quê? É uma afirmação. Ele está falando que a Márcia não é psicóloga e André não é administrador. Então, esse aqui é o seu pontapé, ok? Pontapé. A questão vai ficar, essa aula vai ficar disponível para vocês depois tirarem dúvida. Vocês podem voltar no vídeo, vocês vão ver detalhadamente como eu expliquei lá, tá bom? Vocês vão ver lá detalhadamente, vai ficar disponível aqui para vocês tirarem as dúvidas, ok? Vamos lá, vamos terminar essa questão. Márcia não é psicóloga e André. Então, qual é o pontapé? Márcia não é psicóloga. Aqui eu tenho dois pontapés. O primeiro é que Márcia não é psicóloga. Se a Márcia não é psicóloga, negou a segunda. Se negar a segunda, nega a primeira. Então, o que eu já sei? Sérgio não é professor. No lugar do ou, eu coloco o e. E o Reginaldo não é agente de fiscalização. Então, ó, eu volto negando tudo. André não é administrador. Se o André não é administrador, no se e somente se, quando negar uma, você nega a outra também. Você nega as duas. Tá ok? Você nega as duas também. Ok? Negou uma, eu nego a outra. Gente, não tem nada errado nessa 23 não, tá? Tem gente dizendo que está errado, não está errado, ela está correta. Do jeito que eu fiz aqui, está correto. Se vocês marcarem outro gabarito, vocês vão errar essa questão. Marquem, quem marcar a letra A, B, C ou D, vai errar a questão. Porque lembre-se que eu tenho que desenhar isto aqui. Isso aqui está errado, tá? Eu não posso afirmar nenhuma outra. O gabarito é a letra E. É esse pontinho aqui, ó. Algum mentiroso, porque quem está aqui é mentiroso, e eu garanto que esse ponto não é arrogante. Por que eu garanto que ele não é arrogante? Porque ele é simpático, e nenhum arrogante é simpático, tá bom? Então o gabarito não é a letra B, tomem cuidado, não está errado não, está correto o que eu fiz, está certinho, tá bom? Então vamos lá, voltando para essa questão aqui, o que eu fiz então?
Márcia não é psicóloga. Aqui está dizendo que é. Se negar a segunda, eu nego a primeira. Ah, mas a primeira tem o ou. Com a negação do ou, e nego as duas. Neguei. André não é administrador. No se, somente se, quando negar uma, você nega a outra também. Pronto. Então, agora é só procurar o gabarito. Vamos lá. Qual vai ser o gabarito? Sérgio não é professor. Vamos lá. Sérgio não é professor? Vamos ver lá. Cadê o Sérgio? Sérgio não é professor. Perfeito. Carmen não é dentista. Cadê a Carmen? Carmen não é dentista. Perfeito. Reginaldo não é agente de fiscalização. Ele não é agente de fiscalização. Opa. Opa. Não é agente de fiscalização. Certinho. Gabarito letra A. Ok? Exatamente, Camila. Nega igual trator. Perfeito. Nega igual trator. Volta negando tudo. Tudo que tiver pelo meio do caminho. Perfeito. Isso aí. Só pode acontecer de o examinador confirmar a primeira e você confirma a segunda, ou o examinador nega a segunda e você nega a primeira. Perfeito. Exatamente, André Luiz. Perfeito. Fora isso, a hipótese está errada. Não tem como, você não dá para concluir. Tá bom? A não ser que ele fale para a gente assim, não posso concluir nada. Aí estaria correto. Ok? Então nós vimos 25 questões, respondemos questões aqui de raciocínio lógico, tentando tirar dúvidas de vocês nessa matéria que mete medo em muita gente. Muita gente tem medo de raciocínio lógico e é aí que o examinador ganha. Ele ganha no medo das pessoas, ele implanta medo nas pessoas para que as pessoas não consigam fazer a prova deles. Ok? Então, gente, assim, não, a questão 23 ela não está errada. Ela está correta do jeito que eu fiz. Qualquer coisa depois olha o vídeo de novo, vocês vão ver, vocês vão entender a explicação e vocês vão ver que o gabarito é aquele. Se marcar outro, bem, depois não diga que eu não avisei. O gabarito não é outro, é a letra E. Ok? Do jeito que eu fiz lá. Agora, para a gente terminar, a gente vai então ver aquela frase que eu gosto muito. Vamos lá? Essa frase aqui, eu acho que ela tem tudo a ver com vocês. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu gosto muito dessa frase, porque assim, muita gente, vocês vão brigar com cachorros grandes. Vão dizer o seguinte, nossa, mas tem gente que está estudando para esse concurso faz muito tempo. Tem. Tem gente muito sábio? Tem. Tem gente muito? Tem. Mas Deus não escolhe capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele está tentando mostrar para vocês de algum jeito, seja através de mim ou através de qualquer outro professor, ele está tentando mostrar para vocês um sinal, um caminho para você seguir onde ele quer te levar. Você só tem que esperar ele te conduzir. Ele vai te conduzir, ele está te conduzindo. E você tem que ser sábio para ouvir o que ele está te falando. Ele está te dando um recado ao longo da sua preparação. Às vezes você quer entrar no Tribunal de Contas, mas às vezes ele está te preparando para um outro cargo que a gente ainda não sabe qual é. Mas eu tenho certeza que Deus não falha. Ele está te preparando para algum cargo. Ele está te mostrando isso. Só o fato de você estar aqui hoje presente assistindo a aula já é um sinal de Deus. Já é ele dizendo, olha, eu sei o que eu quero para você. Você me aguarde, espere eu agir. Ele vai agir no momento exato. No momento em que você, às vezes, não encontrar a luz no fim do túnel, é exatamente aí que Deus gosta de agir. Porque exatamente aí é quando a gente percebe o quão grande é a força de Deus. A força de Deus a gente não enxerga quando está tudo lindo e maravilhoso. A gente enxerga quando a gente não vê a luz no fim do túnel. Quando a gente não vê, não sabe, não tem saída, é quando ele diz, opa, olha eu aqui. Aí você entende como Deus é forte, como ele é sábio e como ele te mostra o caminho, sim. Basta você esperar ele te mostrar. Ele vai te mostrar, ele vai mostrar, ele está mostrando para vocês que vocês estão no caminho certo. Siga no caminho certo, siga no caminho, deixe ele te preparar, deixe ele te capacitar. Esquece os gigantes, esquece quem está se preparando, esquece. Faz o seu melhor, faz a sua parte, o resto ele faz por você. Pode ter certeza disso, ok? Gente, meu muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.